O que Marcos deixou de falar, Lucas completa. E a gente vai se deparar, louvado seja o nome do Senhor, no início do capítulo 22, no final do capítulo 22, irmãos. Mas dobra atenção, irmão, para você não sair sem sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. No início do capítulo 20, no final do capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai ser preso no Getsemane. Louvado seja o nome do Senhor. Getsemane significa prensa. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai perceber que Jesus Cristo, ele estava no Getsemane orando ao Pai, pedindo para que o Pai pudesse apartar dele aquele cálice. Mas não era o cálice da via dolorosa, era o cálice da separação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo ele ia carregar o pecado de toda a humanidade, todos os nossos pecados. Então nós sabemos que Deus ele não compactua com o pecado. Então Deus ele iria se calar naquele momento, naquele processo tão árduo, naquele processo tão doloroso. E a gente percebe, louvado seja o nome do Senhor, com toda a narrativa de Lucas, louvado seja o nome de Deus, que naquele momento presente, Jesus Cristo ele vai estar orando ao Pai pedindo: Pai, aparta de mim esse cálice. Mas não era o sofrimento, porque Jesus Cristo ele dizia nas suas pregações, cuja Bíblia relata que o Filho do Homem tinha que padecer, que o Filho do Homem iria padecer. Mas Jesus ele estava dizendo naquela oração: Pai, louvado seja o nome do Senhor, ainda que eu padeça, mas não tira de mim o teu Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque você pode ter uma casa bonita, você pode ter a tua conta bancária repleta de dinheiro, louvado seja o nome do Senhor, mas se você não tiver a presença, louvado seja o nome do Senhor, você não tem nada. Eu não tenho nada. Aleluia! Não temos nada. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que vão chegar, louvado seja o nome do Senhor, homens com pau, pedra, para prender Jesus Cristo. Um dos seus discípulos, que se chama Judas Iscariotes, ele vai dar um beijo para identificar quem é o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E daí vão levar, louvado seja o nome de Deus, vão levar o mestre, louvado seja o nome do Senhor, até Caifás. E a partir de Caifás vão levar o mestre até, louvado seja o nome do Senhor, o sumo sacerdote, que era a maior autoridade do povo judeu. E ali Jesus ele ia passar pela Suprema Corte Judaica, o Sinédrio. Jesus foi julgado não com muita dignidade, ele foi julgado não com uma maneira justa. Pessoas esbofetearam, insultaram a sua divindade, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, ele quer. Vai ter vezes na minha e na sua vida que nós vamos ter que passar por insultos, mas vamos ter que passar calados, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é difícil, irmão, se calar, quando as pessoas não nos tratam com justiça, quando as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, elas, louvado seja o nome de Deus, agem, louvado seja o nome do Senhor, de uma maneira brutal conosco. Mas nós temos que permanecer focados. Nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, seguir o exemplo de Jesus Cristo, que como cordeiro mudo, louvado seja o nome do Senhor, ele foi ao matador. Aleluia! Porque Deus é quem te justifica, Deus é quem me justifica, foi Deus que justificou o Filho dele, amado Jesus. E a gente vai, louvado seja o nome do Senhor, se deparar com o capítulo 23, porque a partir desse sinédrio vão agarrar Jesus e vão levar Jesus até um governante chamado Pilatos, Pôncio Pilatos, que era um governador, louvado seja o nome do Senhor, da Judéia. Até que a gente vai se deparar com uma cena, louvado seja o nome do Senhor, de Pôncio Pilatos perguntando para Jesus, interrogando Jesus, e ele vai dizer: eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Isso aqui é muito forte, irmão. Para a gente entender, louvado seja o nome do Senhor, Jesus ele estava passando por um julgamento, mas ele não era, louvado seja o nome do Senhor, é digno de estar naquele julgamento, ele não era para estar naquele julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nem assim na minha e na tua vida tem pessoa que te olha e já te julga pela aparência. Mas louvado seja o nome do Senhor. Pôncio Pilatos ele olhava para Jesus e dizia: louvado seja o nome do Senhor, não vejo pecado nesse homem. E os fariseus, louvado seja o nome do Senhor, né? As seitas religiosas daquela época, eles ficavam instigando o povo, louvado seja o nome do Senhor, persuadindo o povo para que o povo se levantasse contra Jesus Cristo e mandasse crucificar.
Irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai ser mandado, louvado seja o nome do Senhor, até Herodes, o grande, louvado seja o nome do Senhor. Herodes, ele vai, louvado seja o nome do Senhor, escarnecer de Jesus, ele vai colocar veste resplandecente em Jesus, e vai mandar Jesus de volta, louvado seja o nome do Senhor, a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, louvado seja o nome do Senhor, não queria crucificar Jesus, mas o povo gritava para Jesus ser crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Pôncio Pilatos então decide condenar Jesus a uma centena de açoites romanos. Era 40 açoites romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Chicote, irmãos, eram de madeira. Eu pesquisando, eu entendi que era tinha uma figura, né, mostrando, louvado seja o nome do Senhor, e era de madeira. Tinha uma pele, e na ponta da pele, irmãos, tinham bolas de ferro, espécie de artifícios que flagelavam a pele. Jesus então ele foi, louvado seja o nome do Senhor, chicoteado pelo meu e o teu pecado, para que, louvado seja o nome do Senhor, as Escrituras se cumprissem. Por quê? Porque Isaías ele vai dizer que ele foi moído, que ele foi, louvado seja o nome do Senhor, ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades, e ali se cumpriam as Escrituras. E por isso que eu disse que era manhã de promessa, irmão, porque no momento em que você levantou a tua santa e poderosa mão, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele resolveu pegar a caneta da tua mão e começar a escrever a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tomou o rumo da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele tomou o rumo da tua história, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Só que tem gente que acha que só porque Jesus está no barco, o barco não vai balançar. Tem gente que acha, louvado seja o nome do Senhor, que só porque Deus é Pai, louvado seja o nome do Senhor, não vai ter aflição, não vai ter adversidade, não vai ter luta. Mas Deus ele está dizendo, passa por esse processo, porque a promessa é maior. Aleluia! Aleluia! A promessa é maior, irmão. É maior a promessa. Quando o pastor, louvado seja o nome do Senhor, ele leu aqui a devocional, ele falou sobre a dracma perdida, que era um dinheiro, na época era o salário de um trabalhador comum. E a mulher tinha perdido a dracma dentro da casa, sim ou não? A Bíblia diz que depois que ela perde a dracma, ela decide acender a luz. Dentro da casa. Isso me dá respaldo para dizer que ali não tinha claridade suficiente para louvado seja o nome do Senhor. Ela olhava no início do texto, a gente vai perceber, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo ele está falando com publicanos e pecadores. Aí, louvado seja o nome do Senhor, os escribas e os fariseus, eles vão começar a murmurar, falar baixo, dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Será, louvado seja o nome do Senhor, porque esse homem fala com publicanos, com pecadores? Publicano era cobrador de impostos naquela época. Era uma raça ruim. Mas, irmão, Jesus não me chamou para pregar para gente boa. Jesus não te chamou para profetizar para gente boa, não. Ele te chamou, louvado seja o nome do Senhor, para você ser luz no meio da treva. Ele te chamou para ser sal no meio desse mundo, louvado seja o nome do Senhor. Só que tem muita gente achando que o Evangelho é chave de carro, que o Evangelho é chave de mansão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que está perdendo os valores, mas Deus ele me trouxe aqui para dizer, a promessa é maior, então passa pelo processo, porque nesse mundo vai ter uma leve e momentânea dor passageira, mas essa dor, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você vamos passar pelo Evangelho, vai produzir um peso de glória lá na glória de Deus. Aleluia! Santo, Cordeiro Santo que desceu do céu para lavar o meu e o seu pecado. Aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando sobre valores, irmão. Agora deixa eu voltar para o texto. Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava passando por um processo, porque eu e você não tinha preço, mas Deus ele decidiu pagar um valor inestimável. Aleluia! É um texto que dá para assimilar, irmão. Porque ele vai falar primeiro de uma ovelha, de 100 ovelhas e uma se perde. E qual homem que não vai atrás? Porque a ovelha era um valor, valia naquela época. A dracma era um dia de trabalho, então era um valor. Só que no final da parábola ele vai falar sobre o filho pródigo, no capítulo 15. E o filho pródigo, um filho para um pai não tem valor.
E Deus, Ele deu o seu Filho pela minha e a tua vida, irmão. E por que quando a gente passa por uma calúnia assim, a gente já quer sair da igreja? E por que quando alguém se levanta e pisa no nosso calo, a gente já quer sair da igreja? E por que quando vem, louvado seja o nome do Senhor, uma doença, a gente já quer sair da igreja? E por que, louvado seja o nome do Senhor, quando a porta se fecha, a gente já quer sair da igreja? Louvado seja o nome do Senhor, Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor para mim e para você, me adora pelo que